Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo só de curiosidade, rapidinho. Vou contar pra vocês um detalhe, aproveitando agora a série que tá virando a queridinha nos streamings, que é Fallout. Vim falar pra vocês sobre os carros que aparecem, né? Entre eles, o Kaiser. Kaiser, que é o carro do Ghoul, ou Necrótico. Use a terminologia que você preferir, que é um dos personagens da trama. Porque a trama lá acontece em dois períodos, o pré-guerra e 200 anos depois da guerra nuclear. Na história, você tem a célula de energia, tipo os reatores nucleares foram reduzindo de tamanho. E aí aparecem os carros. A produção do seriado teve um bom cuidado de buscar os carros dos anos 50, só que aqueles carros menos conhecidos. É o caso desse carro, que é o carro de um dos personagens principais da trama. É um carro que é tão curioso porque ele era feito de fibra de vidro, ele conseguiu no seu lançamento vender mais do que a Corvette e ele tinha um detalhe: a porta dele não abria, ela deslizava para dentro do paralama, como se fosse uma porta de boxe. Esse Kaiser. Ele na verdade é produto da cabeça do designer dessa empresa. Então, tem uma curiosidade sobre a empresa que fabricou esse carro. Ela foi, primeiramente, eram dois sócios. Um sócio saiu, aí passou, diminuiu o nome. Depois ela foi comprada pela Willys. Depois da Willys, ela ainda sofreu, foi comprada por uma outra empresa chamada American Cars, que se fundiu e aí passou a se chamar Jeep. E depois disso, essa empresa que se tornou Jeep na década de 80 foi comprada pela Chrysler, formando a parte do conglomerado Chrysler, que era Dodge, Plymouth e outras. E depois disso, houve a fusão da Chrysler com a Fiat, formando o grupo FCA, que depois se fundiu e virou hoje a Stellantis. Então, dessa maneira, esse carro que aparece no seriado, ele é um carro da Fiat, da Stellantis, perdão. Porque durante a série todo dia aparecem muitos carros dos anos 50, em ferro velho, parado, destruído. Ele só aparece em movimento quando a história vem na época pré-guerra. Tanto que a guerra lá acontece em 2077, quer dizer, daqui a pelo menos uns 50 anos aí para frente, do nosso ano hoje. E um desses carros é o Marschmidt. Esse carro chama atenção porque ele é um carro com a proposta de ser um carro de uma pessoa, no máximo duas. Ele foi um carro que foi construído no pós-guerra. A Marschmidt, a empresa, era uma empresa de aviação, ela fazia aviões. E aí, com o final da guerra, ela teve que se readequar. Então, ela teve a ideia de vou fazer carros. Aí criou aquele carrinho estranhozinho que aparece rapidamente no último episódio do Fallout, que é dirigido por um dos executivos da Vault. E ele abria como se fosse cockpit assim, como se fossem os aviões. Eles aproveitaram, na verdade, tudo que eles sabiam de como fazer um avião num carro. Eles só trocaram, de certa forma, o motor e o tamanho do cockpit. E foi muito engraçado, porque esse carro pouca gente lembra dele. Existem também poucas empresas que fabricam a miniatura dele. Entre elas, acho que a Sólido é a empresa Sólido, e acho que tem mais uma, acho que é a Chuco fabrica essa miniatura desse automóvel. E é muito engraçado isso na história, porque eles pegam carros que eram da época dos anos 50, mas que pouca gente sabe da existência deles. Então eles ficam parecendo como se fosse uma coisa futurista. Outro carro que se destaca aqui na série do Fallout, mas ele aparece bem discretamente no primeiro episódio. Poucas pessoas percebem ele porque nem todo mundo tem o conhecimento desse carro. Esse carro foi comentada a história dele no seriado da Gotham Garage, que pertence à Netflix. Que é um carro, em resumo, é um Plymouth, só que era um Plymouth protótipo. Só foram fabricados dois. Um parece que foi parar na mão de um príncipe árabe e outro se perdeu misteriosamente. E aí o pessoal da Gotham Garage conseguiu fazer uma réplica dele e doou para o Museu Petersen. E esse carro aparece nas cenas iniciais do seriado Fallout, bem no canto. É claro, porque a ideia dos produtores do seriado era tentar fazer uma coisa
futurista, mas com a estética dos anos 50. Só que eles não queriam usar os carros que todo mundo já conhece, que é dos anos 50, tipo uma Chevrolet Bel Air, ou mesmo a Corvette de 55. Então o que eles fizeram? Eles parecem que escolheram os carros a dedo, escolheram carros que pouca gente conhece. Então, assim, quem não é especialista em carro, quem não tem um certo assim, vai passar batido. E esse carro aparece numa cena, ele é um carro até protótipo, muito interessante a história dele, que eu posso contar em um outro vídeo se vocês desejarem.